Bom dia a todos. Me escutam bem? Certo? Perfeito. Bom, muito bem-vindos à Febrabatec, ao nosso painel sobre agências bancárias e tesouraria. Né? Então, espero que tenham um bom proveito. Realmente é um assunto bem específico, bem nichado, né? Mas é uma coisa que a gente vem se aprofundando bastante nos últimos anos e acredito que vai ser de bom proveito para vocês que têm um conhecimento nessa área. Bom, antes de começar, aqui. Mas antes de começar, gostaria de apresentar um pouco a Perto para vocês. A gente é uma empresa de automação bancária. Começamos em 1988, então a empresa foi fundada, faz parte do grupo Digicom, a empresa foi fundada em 1977, e é uma empresa industrial. Então a gente desenvolve, fabrica e instala equipamentos de automação há muitos anos e estamos sempre pensando em inovação. A gente tem um time de engenharia muito profundo, então a gente está sempre pensando em inovações para esse mercado. E essa aqui é uma das nossas inovações mais recentes. Então, antes de começar, queria mostrar um videozinho rápido para vocês do grupo Digicom. A gente tem que botar o volume do... Agora sim? Tá. Opa! Espera aí. Desculpa, pessoal. A cada novo passo, milhares de pessoas, inclusive você, se conectam com a gente. Talvez seja algo comum em sua vida. Caminhar pelas ruas, estacionar seu carro, esperar o metrô chegar, passar em um caixa eletrônico, aguardar o semáforo, se deslocar a rumo novo. Para nós, não. Até a função mais simples se torna um desafio, porque nós acreditamos na tecnologia e na inovação como forma de modificar a realidade. Somos as empresas Perto e Digicom. Unidas, formamos o grupo Digicom. Desde 1977, somos especialistas em mobilidade, controle de acesso, automação bancária, tecnologia para varejo e outros segmentos de mercado com alta exigência de responsabilidade e confiança técnica. Criamos soluções que facilitam tanto a sua rotina que você nem as percebe. Desenvolvemos soluções para que, através do aperfeiçoamento da infraestrutura das cidades e dos negócios, a tecnologia faça parte da vida das pessoas. Nós estamos aqui para facilitar, tornar mais ágil a sua vivência, porque nós acreditamos que as pessoas precisam sentir o grande segredo da vida: o tempo. Foi na passagem de tempo que tudo se consolidou. Nos sonhos e realizações do fundador do grupo Digicom, Joseph Elbling. Empresário pioneiro da indústria eletroeletrônica do Brasil, Sr. Elbling colocou em prática, através da tecnologia, o desejo de impactar o cotidiano das pessoas e beneficiar a vida dos cidadãos. É o tempo que nos faz existir, encontrar os caminhos. Foi ele quem nos transformou ao longo da história, e ao lado dele, estamos desenvolvendo o futuro. Na gangorra da vida, nossa harmonia está na personalização. Entregamos ao mercado o que ele realmente necessita. Customizamos, inovamos, desbravamos. Fomos além
e chegamos à Índia para atender as demandas de uma nova cultura. São décadas de experiência naquilo que realmente nos cativa. Criar. Criar novas visões, interpretar o mundo e perceber os problemas como verdadeiras oportunidades. Criar ferramentas que vão potencializar o futuro, mas que não deixem de lado o ser humano. Grupo Digicom. Vamos além. Bom, isso aí é um pouco mais do Grupo Digicom. A gente é uma empresa, realmente estamos há quase 50 anos no mercado, e a gente sempre vem desenvolvendo soluções, investindo em novos produtos, novos negócios. E esse aqui, que a gente veio falar com vocês um pouco hoje, é um dos desafios que a gente viu no mercado, e a gente decidiu trazer uma inovação para esse segmento. Bom, sobre o Grupo Digicom, a gente tem uma fábrica lá em Gravataí, no Rio Grande do Sul, são 44 mil metros quadrados, 1.700 colaboradores e mais de 1 milhão de produtos produzidos. Rapidamente, um pouco mais sobre a Aperto, a gente atua em 4 principais segmentos. A gente trabalha com instituições financeiras, varejo, rodovias e transporte de passageiros. E, na verdade, a solução que eu vim apresentar, o problema que eu vim apresentar para vocês, ele atinge todos esses segmentos. Então, é uma solução de inovação para tesourarias, que a gente realmente consegue se aprofundar e entender o que são os desafios na ponta das tesourarias desse segmento e como é que a gente pensa que a gente pode evoluir nesse segmento. Mas em instituições financeiras, a gente trabalha com dispensadores de cédulas, ATMs, recicladores, a gente fabrica esse tipo de solução há muitos anos. A gente tem muita experiência com a gestão de numerário, com a entrega de numerário para os clientes finais. Aqui são algumas das nossas soluções, vou passar rápido, são ATMs, terminais de autoatendimento. No varejo, a gente também tem uma outra gama de produtos, self-checkout, terminais de autoatendimento, cofres. Então, a gente está sempre nesse meio de automação, nesse meio de autoatendimento. Aqui a gente também tem algumas soluções que a gente tem desenvolvido para pedágio, então sempre equipamentos físicos. A gente desenvolve o equipamento lá na nossa matriz, o nosso pessoal de engenharia, a gente faz toda a fabricação do equipamento e depois a instalação. Então, é a cadeia completa ali para até chegar ao cliente, a solução do nosso cliente final. Aqui algumas soluções que a gente tem para transporte de passageiros, vocês devem ver essas máquinas no metrô, em outros segmentos. Mas o que a gente veio falar aqui hoje, passando um pouco da parte da Aperto, o dinheiro realmente ainda é a base das transações no Brasil. Apesar de a gente ter muitas inovações, a gente tem o Pix, a gente tem cartões de crédito, cada vez fica mais fácil esses meios de pagamento, mas o dinheiro ainda é muito corrente. Apesar de muitas vezes, talvez você não ter dinheiro no bolso, a gente tem um segmento muito grande da população que é extremamente dependente desse meio. E a gente vê até hoje, apesar de uma queda nos índices de dinheiro nesses últimos anos, desde o lançamento do Pix, a gente vê que até hoje a gente tem o total de dinheiro em circulação ainda é maior que o pré-pandemia. Então, a gente vê que ainda tem um número muito elevado de numerário espalhado pelo Brasil. E o Brasil é muito grande, Então, principalmente no Norte e no Nordeste, ainda tem um crescimento do uso do meio de numerário, e a gente vê que isso aqui, o dinheiro não vai sair daqui do meio de circulação tão cedo. A gente também vê isso muito na informalidade, nas classes C, D e E, que continuam tendo um enorme número de pagamentos em dinheiro, e o dinheiro também é uma espécie offline, então uma espécie que pode ser utilizada em qualquer âmbito. Então a gente ainda vê uma demanda pelo numerário, apesar de novas tecnologias surgindo. Bom, o que são algumas tendências que a gente tem observado? As agências têm se tornado
lojas de produtos bancários, né? Então vocês devem conhecer as agências, muitos de vocês têm agências, e as agências hoje, elas estão aqui não para oferecer um serviço bancário, que muitas vezes pode ser feito online, mas para ser uma central de negócios. A gente também tem uma dificuldade de alto custo de contratação de colaboradores, isso não só nesse segmento, mas em todos os segmentos que a gente tem trabalhado. E a gente também vê uma nova tendência de tecnologias para reciclagem de cédulas. Vou explicar um pouquinho o que isso quer dizer para vocês, mas basicamente as novas tecnologias vêm trazendo mais automação. E é isso que a gente vê no mercado. A gente vê uma tendência de automatizar processos que hoje são manuais. O que eu quero dizer com processos manuais? Isso aqui é um processo tradicional, tá? Para vocês que nunca foram numa agência, ou qualquer tesouraria, na verdade. É assim que é feito o fechamento de um caixa ou de um colaborador de uma tesouraria. Então aqui basicamente o colaborador vai pegar todo o dinheiro de cédulas e moedas e vai entregar para o tesoureiro. O tesoureiro vai fazer a contabilização desse numerário manualmente. E aqui a gente vê, né, o colaborador na verdade é muito rápido na contagem, mas é tudo lançado manualmente. Então coloca na calculadora ali e depois vai lançar no sistema. Vai contando cédula por cédula. E a gente vê isso em basicamente todos os segmentos que a gente trabalha. Seja dos bancos, seja no varejo, seja nas rodovias, o processo é muito similar. A gente não teve uma maneira de automatizar esse processo ainda. Então a gente fica extremamente dependente de pessoas, as pessoas têm que ser muito bem treinadas, tem uma dependência, uma confiança que essas empresas têm nessas pessoas, em fazer toda essa contabilidade e no final tem que fechar esses valores. Depois ela vai fazer aqui o lançamento no sistema. E aqui ainda tem um sistema. Muitas vezes a gente vê esses lançamentos sendo feitos em Excel, depois enviados por e-mail. Então a gente ainda vê no mercado uma dificuldade em automatizar esses processos. E esse aqui é um pouco da realidade que a gente viu. Tá? Então a gente vê a contagem, o armazenamento e a distribuição do dinheiro. E isso aqui são fotos reais, não vou divulgar obviamente o cliente, mas é assim que funciona, tá? Em todos esses segmentos que eu tenho conversado, a gente tem visto esse tipo de dificuldade. E daí, quando a gente estava se aprofundando no assunto, como empresa, a gente se deparou com esse caso do Walmart, mas também todas as tesourarias nos outros países, com ATMs, né, nos Estados Unidos, nas agências, tem casos similares. Mas eu vou se aprofundar um pouco mais no caso do Walmart, que fez uma automatização na tesouraria deles. O que eles fizeram? Eles foram pesquisar e eles acabaram desenvolvendo uma solução de reciclagem de cédulas para automação de tesouraria. Reciclagem de cédulas e moedas. Então é um equipamento que ele vai fazer toda essa contagem, toda essa gestão do numerário, em vez de ter pessoas para fazer esse processo. E tem um relatório que eles publicaram, né? Então um caso ficou famoso nos Estados Unidos, e a gente tem aplicado esse caso para os varejistas no Brasil e para as agências bancárias, para as rodovias. Ele reformulou completamente o modelo operacional de software e hardware. Então é um equipamento de software e hardware que faz toda essa gestão. Ele economizou custos de mão de obra ao eliminar montagem manual de moedas e cédulas na loja, reduziu o capital de giro necessário, porque tem uma queda no numerário necessário para fazer a tua gestão, e também reduziu a quantidade de depósitos feitos nos bancos, gerando uma redução de taxas e tarefas bancárias. Então, tu também consegue reduzir a quantidade de coletas que vocês têm nas agências. Então, a gente acabou desenvolvendo a nossa própria solução para atender o mercado brasileiro. Tem um videozinho curto sobre isso.
Então a gente trouxe essa solução, foi uma ideia que aconteceu nos Estados Unidos e a gente trouxe essa ideia para o Brasil, desenvolvemos nossa própria solução, que é um reciclador de cédulas e moedas aplicado para a tesouraria. Tá? Os recicladores de cédulas e moedas já têm funcionado há muito tempo no mercado. Né? Então a gente tem visto esses recicladores já em ATMs, em outras soluções, mas realmente na tesouraria, com cédulas e moedas, é uma tendência nova. E como é que funciona o reciclador? Basicamente, um ATM tradicional, ele pega o dinheiro que está dentro do equipamento e faz a dispensa desse numerário. A ideia do reciclador é que o dinheiro que é depositado no equipamento, ele também pode ser sacado. Então, o mesmo numerário é reciclado. Esse é o conceito de reciclagem. Então, aqui a gente vai ver uma animaçãozinha rápida de como é que funciona isso. Basicamente, a cédula é depositada, ela gira dentro do equipamento e ela é depositada dentro dos cassetes. Nesse formato. Então, qualquer denominação, a agência pode fazer toda a determinação, né? Como é que faz esse controle, e o dinheiro é depositado dentro do equipamento. Depois, na hora do saque, a gente tem a dispensa do numerário nesse formato. Basicamente, o operador, né, a pessoa que está operando o equipamento, vai fazer a dispensa, determinando qual que é o valor que é necessário. E o que a gente viu aqui? Quando tu começa a aplicar esse conceito de reciclagem para as tesourarias, tu tem um controle exato de tudo que está entrando dentro do equipamento e tudo que está saindo do equipamento. Então, tu não fica mais dependente de pessoas, que nem a gente viu naquele outro vídeo. Na verdade, agora o equipamento vai fazer esse controle e tu sabe exatamente o que está acontecendo na tua agência ou na tua tesouraria. E esse conceito, a gente vem estudando ele há bastante tempo e a gente viu que tem realmente três pilares. A primeira questão é uma questão de eficiência operacional. Quando a gente coloca essa solução no cliente, automaticamente ele tem uma redução de custo. Porque as pessoas que estavam fazendo aquele trabalho manual, agora começam a fazer outras funções. Normalmente, atender o cliente, que é o que gera mais dinheiro para a agência bancária. Então, em vez da gente ter várias pessoas dentro de uma sala de tesouraria contando dinheiro, a gente consegue colocar essas pessoas para atender o cliente. A gente realmente tem uma extinção da contagem, recontagem de cédulas e moedas, né? Toda abertura e fechamento dos caixas pode ser pré-determinado, então a gente vai determinar, olha, o caixa A vai abrir com esse valor, cada uma dessas pessoas vai abrir com esse valor, e no final do dia eles vão depositar esse numerário, e a gente vai ter o rastreio total de todo o dinheiro que está rodando dentro da agência. E também a gente consegue fazer uma auditoria do numerário. Então, basicamente, se tiver uma quebra, a gente automaticamente sabe onde é que foi a quebra, quem é que quebrou, qual foi o valor, qual foi a razão. Então, a gente tem esse controle. Isso já leva ao segundo ponto, que é a gestão dos indicadores. Com todas essas transações que a gente vê nas agências, às vezes tem 100, 200 transações que acontecem nesse equipamento que a gente tem colocado em campo, a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Então a gente gera muitos dados. A gente começa a fazer análises. Então, olha só, o dinheiro que a gente está depositando nessa agência está correto? Será que a gente não tem dinheiro demais na agência? Será que a gente não pediu cédulas ou moedas a mais? Será que a gente não consegue reduzir esse valor, esse capital de giro que a gente tem alocado nessa agência? E também conseguimos fazer uma previsibilidade. Então, olha só, no início do mês, talvez a gente precise de mais cédulas, no final do mês, talvez a gente precise de menos. Todo esse controle começa a ser desenvolvido, porque a gente tem uma rastreabilidade exata de todo o dinheiro que entra e sai de uma tesouraria. A gente fica menos dependente de pessoas, né? E a gente também tem uma melhoria nos processos. Então, a gente tem uma padronização. Então, a gente sabe que todas as agências que a gente vai colocar esse equipamento, a gente sabe todas as transações que estão acontecendo nessa tesouraria. Hoje, com os nossos clientes, depois eu vou falar um pouco dos nossos clientes, eles têm um painel, eles abrem a tela do computador nesse formato, eles vão colocar as agências dele lá, ou as tesourarias dele lá, eles sabem exatamente quanto numerário tem em cada uma das tesourarias. Então, eles não precisam ligar para ninguém na agência, eles não precisam fazer nenhum tipo de pergunta, eles têm um controle total de todo o dinheiro que está naquela agência. E o terceiro controle é a questão da segurança. Segurança, né, como vocês viram anteriormente, é sempre um desafio. Quando a gente tem um cofre dentro de uma tesouraria, às vezes tem R$1 milhão dentro daquele cofre. E o pessoal da tesouraria às vezes pede mais dinheiro, às vezes pede dinheiro de menos. É muito difícil ter um controle e uma exatidão do que está acontecendo. Então, com esse equipamento a gente sabe, olha, online, qual que é o valor exato de cada uma das minhas agências, quanto é que está transacionando, quanto é que está entrando, quanto é que está saindo. É um controle para gestão inacreditável. Né? A gente também tem uma redução de risco, todo o dinheiro fica dentro de um cofre, ninguém tem acesso. Hoje nas agências,
uma pessoa pode entrar lá dentro, se ele estiver assim do cofre, ele consegue fazer a abertura do cofre. Claro, tem temporizadores, às vezes tem senhas, mas a verdade é que é muito difícil ter um controle de todo o dinheiro que está dentro de uma tesouraria. Com isso, a gente também foi desenvolvendo mais tecnologias para gestão. Então, a gente criou um portal de monitoramento, então o pessoal pode ir lá, um dashboard, ver todo o dinheiro que está na agência deles, em cada uma das agências, quanto dinheiro tem, por que tem dinheiro a mais, por que tem dinheiro a menos. E a gente consegue fazer um rastreamento desse numerário. Nesse portal, a pessoa vai saber, transação por transação, o dinheiro que está entrando e o dinheiro que está saindo. Então, por exemplo, o caixa A entrou dentro da tesouraria, fez um saque de R$5.000. Ele só vai poder sacar o dinheiro se tiver liberado no nome dele. Então, o operador ele fica refém da gestão do banco. Porque aquele dinheiro só vai ser liberado para aquela pessoa se ela tiver autorização. Então, aquela pessoa chegou lá um dia, seja de férias, seja por qualquer outra razão, ela não vai conseguir fazer um saque. Aquele saque ele é rastreado para aquela operação e a gente tem um controle disso. Então, para uma pessoa, um banco, ou seja um varejista, qualquer pessoa que tem um número grande de tesourarias, ou até algumas das tesourarias, ele tem um controle completo. Na tela do computador dele, ele sabe tudo o que está acontecendo. Então aqui tem alguns exemplos, Então nessa transação teve um saque de R$78, a gente sabe exatamente a denominação, exatamente a cédula, e a gente pode chegar até no número de série daquela cédula, para fazer um rastreio completo daquela transação. Com isso a gente vai gerando relatórios. Às vezes é até dados demais, a gente tem que fazer um foco no que a gente vai apresentar, porque realmente toda transação gera um log, gera um rastreamento do que está acontecendo. Então aqui a gente vê transação por transação, tudo que está acontecendo, e depois a gente faz uma consolidação desses números. Então aqui vocês podem ver, a gente sabe todos os operadores, seja de uma tesouraria, de um dia, que fizeram um saque, que fizeram um depósito, fizeram uma sangria, tudo está rastreado. Então a gente, alguns anos atrás, desenvolveu essa solução, e a gente vem apresentando para alguns clientes, e um dos clientes que a gente apresentou foi o Grupo Zafra, e a gente passou essa ideia para eles. Olha, vocês vão ter o controle completo de todas as tesourarias de vocês. E aí a gente demorou bastante tempo, desenvolveu a solução, e hoje eles têm uma visualização completa de todas as transações que acontecem na loja. Qualquer loja do Zafra, eles têm 41 lojas, tu entra na loja, todos os caixas abrem com equipamento, então o dinheiro é dispensado para eles, eles fazem a troca de dinheiro quando é necessário dentro do equipamento e fazem um fechamento de caixa também pelo equipamento. Então hoje eles controlam todo o centavo que está em 100% da loja deles. Eles também tiveram uma redução de mais ou menos 50% do valor de fundo de caixa deles. Então, por que tem essa queda drástica de fundo de caixa dentro de uma tesouraria? Porque agora o dinheiro gira muito. Antes, o que eles tinham que fazer? Eles preparavam aqueles pacotinhos, que vocês viram nos vídeos, eles preparavam pacotinhos para cada um dos operadores, depois quando o operador chegava, pegava o baú ou o pacotinho de dinheiro, fazia a operação, e no final do dia tinha que levar esse dinheiro de volta para a tesouraria para fazer o fechamento dele. A ideia com o equipamento é que o equipamento faça tudo isso. Então a gente fica dependendo de equipamento, de máquina, ao invés de depender de pessoas. Então, aqui também temos aqui embaixo à direita de vocês, também tem um equipamento com a coleta traseira. Então nem mais a transportadora precisa entrar dentro da loja para fazer o recolhimento do dinheiro, é tudo feito por trás e ninguém vê nada. E daí eles fazem determinações, eles começam a olhar, olha, será que a gente está com dinheiro demais nessa loja? Será que a gente consegue reduzir o valor que a gente está dispensando para o operador? Tudo isso entra em pauta e a gente começa a ter um controle total do dinheiro. Aqui são algumas outras instalações em bancos, em outros varejistas pelo Brasil, que também valorizam essa questão do controle. Então hoje a gente tem uma escassez gigantesca de pessoas, é difícil de contratar, é difícil de treinar, e a gente fica muito dependente desses tesoureiros para cuidar do dinheiro da nossa operação. Quando a gente coloca o equipamento, a gente fica dependente, mas a gente fica dependente do equipamento. O equipamento pode ser nosso, a gente pode fazer a regra do negócio de como é que a gente vai operar esse equipamento. Então, queria convidar todos vocês, quem não foi ainda, a gente está com o stand aqui da perto, e aí nos visitar e conhecer a solução. A gente tem um equipamento aqui que a gente poderia mostrar para vocês.
Então fiquem à vontade aí de fazer qualquer pergunta. A gente vai estar no stand para respondê-las. Ou se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta agora, também fica à vontade. Tá? Mas agradeço muito aí pela participação de todos vocês. Espero que tenham gostado e que tenha trazido alguma coisa de útil para o dia de vocês. Muito obrigado.